Opa! Ah, Galera, estou aqui com o Emerson Seixas. Vamos hoje fazer uma análise do Jornal Nacional de ontem, tá certo? A análise do Jornal Nacional de ontem, como você, como você sabe, né, o Jornal Nacional, que foi ao ar ontem, teve 50 minutos. Então eu e o Emerson, né, que é um dos cabras, né? O Emerson Seixas é comunicador e também está em Recife agora nesse momento, e ele é também especialista em marketing digital. O Emerson, só para a gente ter uma ideia do Jornal Nacional de ontem, em relação ao primeiro bloco do Jornal Nacional, ele teve 5 VTs, dois desses VTs tiveram duas notas pés e também 3 notas cobertas. O primeiro bloco do Jornal Nacional, só para a gente ter uma ideia, ele teve a primeira matéria policial sobre roubos nos Correios, com a matéria de Mato Grosso, de Eunice Ramos. Depois veio para uma matéria de grupo de extermínio em Manaus. Já são duas matérias policiais. Aí veio para outro VT sobre o crime organizado no Estado de São Paulo, uma matéria que foi feita pelo Estado de São Paulo e que foi sobre se o Estado de São Paulo, se o governo de São Paulo teria feito um acordo com o crime organizado. Até aí já são 3 VTs policiais, né? Aí vem para um quarto, ou seja, uma nota coberta sobre fugitivos num presídio de Londrina. Indo depois para uma fazenda de maconha no Piauí, um VT sobre uma fazenda de maconha no Piauí, e depois uma nota coberta sobre a fúria de um cliente em relação à operadora de celular. Aí vem uma quebra, né? Ou seja, só de policial aí tivemos 1, 2, 3, 4, 5, né? 5, 6 contando com esse cliente aí. Com esse cliente que resolveu entrar no operador celular e quebrar quase tudo lá dentro. Aí veio para uma matéria de Fernando Rego Barros sobre nova lei de arbitragem e encerrando aí com a nota pelada, né, com a arte da alta do dólar de ontem, né, o dólar chegou a 3,36, e uma nota coberta aí sobre o ministro Nelson Barbosa, que disse que o Brasil ia crescer ainda esse ano, e o Jornal Nacional colocou dizendo que especialistas acreditam que o Brasil não cresce mais esse ano. Como é que a gente pode analisar a economia junto com o policial, hein, Emerson? Depois do Além da Pauta aí, eu tenho uma nova tag aí das minhas atribuições. Eu sou pitaqueiro de plantão e estou achando maravilhoso isso, porque ser pitaqueiro é algo extraordinário, porque você fala o que você pensa, mas você não se compromete muito com o que você está dizendo, você não é especialista, enfim, vai mais pelo feeling, pelas essas características, a maneira que você aborda, o seu pitaco, as pessoas se identificam ou não. Né? Então, você não tem aquele peso de ser um comentarista. Eu acho que tem tantos comentaristas hoje em dia que as pessoas estão buscando mais os pitaqueiros. Né? Então, seja bem-vindo aos meus pitacos e faça a sua avaliação. Ninguém quer formar a opinião de ninguém, quer dizer, a gente ajuda aí. Bom, antes de mais nada, eu queria que você desse uma geral aí para o pessoal que também por fora do que é VT, até é mais comum. Mas pois VTs, reportagens. É verdade. O VT, né, uma reportagem de que, na verdade, todos os repórteres do Jornal Nacional, né, é raro aquele repórter que não faz passagem, todos eles fazem passagem. A passagem é quando ele está apresentando, está no local, como se estivesse ao vivo, mas dentro do VT não é só a voz dele, ele chega a aparecer. Todos os VTs, ou seja, a reportagem em si é isso, né? É o off, o personagem, a entrevista e a passagem do repórter. E aí vem uma nota coberta. Nota coberta é quando a apresentadora fala sobre qualquer assunto determinado e esse assunto
é coberto por uma imagem, tá? Ou seja, ontem foram 3 notas cobertas só no primeiro bloco, tá? Uma nota coberta sobre a fúria do cliente, outra sobre fugitivos de um presídio em Londrina e outra sobre o ministro Nelson Barbosa falando que o Brasil ainda cresce esse ano. Né? Vai crescer. Pois é. Então foram 5 VTs, ou seja, 5 reportagens e 3 notas cobertas. A grande questão é como isso, né? Como esse negócio, essa questão de polícia, economia e ministro falando num assunto policial, como é que isso interfere na cabeça do telespectador de quem está assistindo? Isso é verdade. Desculpa, cortou aqui para mim, mas você falou sobre nota coberta. Falou. São 3 notas cobertas, né? Ele encerrou o primeiro bloco com a nota coberta sobre o ministro Nelson Barbosa falando sobre o Brasil sobre o Brasil. Não, tudo bem. Você explicou o que era nota coberta aqui na hora. Isso. Não, já expliquei o que é nota coberta, nota coberta é justamente quando a pessoa está falando dá uma notícia, o apresentador, na verdade, dá uma notícia e se coloca uma imagem em cima do apresentador. Aquilo é uma nota coberta. Isso, a voz dele, né? Exatamente. Ou nota vivo, né? Chamam também de nota vivo. Enfim. Sobre o jornalismo especificamente da Globo, né? Há muitas controvérsias em relação ao tipo de jornalismo que se faz. Diga-se de passagem, é sempre bom colocar o seguinte: aqui não tem nenhum tipo de perseguição, que seja, né? Aqui a gente não está colocando em jogo as opiniões especificamente, o que é que a gente sente, né? O que a gente gosta ou não gosta da Globo, não é a questão. Mas fica evidente a abordagem que ela faz, né? Isso é óbvio, e as pessoas falam muito, isso é muito evidente aí. O que a gente não pode questionar é a qualidade técnica da Globo, e isso é inquestionável, né? Então, primeira linha. Agora, quanto ao seu conteúdo, fica sempre muito a desejar, porque a gente remonta e traz aquela velha discussão da liberdade de imprensa. E eu digo também liberdade de receber os conteúdos, né, o telespectador, porque isso vai muito em função do posicionamento do jornal, né? Ela tem sua linha editorial, e ele exatamente quer abordar o que ele vai abraçar, o que ele vai defender, divulgar, enfim, como ele se trata. Só lembrando que o editor-chefe, o William Bonner, ele está de férias, né? Quem apresentou ontem foi Renata Vasconcelos e Heraldo Pereira. Ou seja, mas mesmo assim tem uma... Não muda a linha mestra do jornal. Não muda, isso aí não muda. Então, eles sabem... E trocando em miúdos, o que é que pode ser isso? Eles sentam numa reunião de pauta, ou não é só reunião de pauta, mas reunião maior, né? Quando vai definir um editorial, é maior e isso não é também só um dia, enfim. Vai dizer, olha, a nossa linha é essa: queremos levar um jornal para que o cidadão saiba de fato o que está acontecendo. A gente tem que fazer isso, vai trazer nossa liberdade de imprensa, quando dentro tem suas formas de ganhos e tudo mais. E já também é público que a Globo não apoia o governo Dilma. E aí, o próprio diretor, estou falando isso porque o próprio diretor da Globo.com se manifestou publicamente, foi para passeada, convocou e tudo mais. E aí você vê todo aí para poder responder essa questão, porque tanta polícia, tanta economia junto de política, que é uma maneira de desestabilizar o governo. Isso é óbvio. Pois é. Você viu o jornalismo da Globo? Porque, na verdade... Os outros policiais, né? Eles vieram com vários assuntos negativos e encerrou justamente com o ministro dizendo que o Brasil iria crescer esse ano. Pois é, que o Brasil iria crescer esse ano, ainda iria crescer. Enfim, a gente não vai entrar no mérito de economia nem nada disso, mas que especialistas de economia disseram, são contra essa afirmação do ministro Nelson Barbosa, ministro do Desenvolvimento, de que o Brasil iria crescer. Na verdade, refutaram
essa análise do ministro dizendo que o Brasil, na verdade, não vai crescer esse ano, muito pelo contrário, que a inflação vai aumentar e o Brasil não cresce esse ano. E, inclusive, o segundo bloco do Jornal Nacional, né? Por que essa parte de economia não foi para o segundo bloco? Segundo bloco, que tiveram apenas dois. Pois é, tiveram apenas 2 VTs. E foi um segundo bloco fraco, né? Com um VT sobre ônibus, um VT de Alagoas, sobre ônibus escolar, que faz trajeto de forma irregular, e um outro VT sobre trânsito, multas no celular. Né? Ou seja, que andar com o celular pode cada vez mais as pessoas estão sendo multadas porque estão falando no celular. Mas foi um bloco, e ainda teve previsão do tempo, 2 notas cobertas, uma sobre o pai de Michael Jackson, né, do AVC que ele teve aqui no Brasil, e outra sobre porque choveu granizo em Juiz de Fora, mais a previsão do tempo. Aí por que a economia não veio para esse bloco? Enfim, deixaria o bloco todo, o primeiro bloco todinho, todo policial. Mas não, mas resolveu colocar o dólar, né, a alta do dólar, a economia embaixo, para poder gerar todo o negativismo no primeiro bloco, e aí sim, bom, é o que dá a entender, né? Eu acho muito interessante a prestação de serviço, isso que você faz, Beto, porque isso é uma o Jornal Nacional, a audiência da Globo, a gente assiste, mesmo que você seja contra a linha dele, a menos que você realmente não liga a TV, mas hipnotiza. E é cultural essa audiência da Globo. As pessoas ligam na Globo. Antes eu já vi isso. Eu não só vi, eu já vi. E me pego muitas vezes me controlando para não fazer. Se ligar a TV, tem que botar no canal da Globo para desligar a TV. Né? Isso, então, meio que hipnotiza. Você vai vendo que vai entrando na cabeça. Então, isso que você está fazendo é uma forma de educar, né? Um senso crítico em relação a uma visão, a você assistir um telejornal. Então, você está vendo uma desconstrução, você está presenciando aqui, é uma desconstrução de como se faz um telejornal. Esse telejornal é essa matéria que você vê, esse filminho que aparece aí em meia hora, 1 hora. Antigamente o Jornal Nacional era meia hora. Né? Agora, independente, chega até mais de 1 hora. Não, são 50 minutos. Ontem foram 50 minutos, né? Começou 8h30. 50 minutos. E terminou. Ele só é menor quando na quarta-feira, quando tem jogo. Tem jogo. Então, aí você está vendo isso. A partir dessa informação que você está tendo, e essa proposta de Beto é muito relevante por conta disso. Porque você começa a analisar, desconstruindo e disse, caramba, independente do conteúdo que está ali, só pela abordagem, né, dos setores, do que está trazendo à tona ali, você já começa a tentar entender o que está por trás do que eles querem passar. Porque existe informação, notícia, de tudo que é área, né? Economia, polícia, aventura, esporte, lazer, amenidade, enfim, sociedade. Mas aí é onde entra, na reunião de modo, o que é que vai entrar no jornal? O que é que vai cumprir 50 minutos? Então, eles preferem. Pois é, e como esse espelho vai ser montado, né? Como esse espelho do jornal vai ser montado, e montaram justamente dessa forma. Vamos falar assim, eu não vejo sinceramente essa matéria abrir um jornal com roubo nos Correios do Mato Grosso. Para mim, o grupo de extermínio seria bem mais forte, que foi uma matéria justamente que teve no Fantástico, ou a questão do acordo com o crime organizado lá, a questão do suposto acordo do crime organizado com o governo de São Paulo. Mas, enfim, eles já abriram com essa matéria sobre roubo nos Correios lá no Mato Grosso. Mas, assim, a grande questão é essa: por que a economia veio junto com o policial? Isso é uma coisa para se pensar, né, Anderson? E é isso aí, a gente vai continuar aqui conversando, sempre, praticamente todos os dias, dia sim, dia não, fazendo essa análise dos jornais, enfim, seja do Jornal Nacional, né, seja da Record, da Band. Exatamente. Do, né? Seja do jornal. Inclusive, Beto, tem aquele tempo que a gente já passou um pouco, mas a gente pode depois
aquecê-lo aí para as pessoas entenderem. Então, para que você entenda, teve aquela polêmica aí envolvendo o jornalista Ricardo Boechat e o pastor evangélico Silas Malafaia. Silas Malafaia. Silas Malafaia. Exatamente. O que estava... O cenário foi um veículo de comunicação, um rádio, um programa da FM, da Band News, e o Boechat apresenta. Então, tudo se deu dentro, né, de um momento de veiculação de um programa. Então, vamos fazer o seguinte, Emerson, sobre essa questão de Boechat, a gente aborda amanhã, junto com Cleiton Rocha, né, direto dos Estados Unidos. Cleiton está envolvido na operação Lava Jato, né? Ele foi lavar o carro dele, resolveu um problema aí do carro. Então, eu espero que ele resolva essa operação Lava Jato aí com o carro o mais rápido possível. Pronto, amanhã a gente aborda sobre o assunto de Boechat com Silas Malafaia e aqueles palavrões todos que Boechat soltou durante o programa de rádio dele, né? Amanhã a gente aborda isso. Só para encerrar, para quem ainda não sabe, né, explica um pouco o que é o espelho e para as pessoas agora, dá uma dica de como a pessoa pode analisar de forma, isso que você fez, né, com a minha participação aí, dessa desconstrução. Como é que agora você não vai ser mais um simples telespectador, porque Beto vai dizer para você como você vai poder. Tentar analisar o que está por trás daquelas matérias todas. Durante o jornal, quando você está montando um jornal de televisão, você faz uma reunião de pauta com a equipe, com a produção, com a edição, enfim, com repórteres, se estiverem dentro da redação. E aí o que é que acontece? Você monta o espelho do jornal, né? Junto com o editor-chefe, junto com o âncora, enfim. Você monta o espelho do jornal, que é justamente como essas matérias vão ser distribuídas ao longo de todo o jornal. Ou seja, matéria, reportagens, né, VTs, notas cobertas, previsão do tempo, enfim. E o que é que deve abrir o jornal, geralmente com a matéria mais forte, com a matéria mais atual, né? E como é que o jornal deve ser encerrado. Geralmente os jornais eles são encerrados de forma mais leve, ou seja, com esporte. Isso aconteceu ontem com o Jornal Nacional, falando sobre Fórmula 1, sobre Brasileirão e sobre também Neymar, Messi, gols aí da prêmio do gol mais bonito da Europa. Então, geralmente, os jornais... Esse é como é montado o espelho. O espelho é justamente isso. É como vai ser distribuído... Vão ser distribuídas as matérias, as notas cobertas, enfim, os assuntos dentro de um jornal. Aí é isso. Aproveita, faz um exercício, põe um caderninho, assim, só para, em vez de você pegar como é que diz, uma palavra cruzada, faz esse exercício, é muito bacana, é um joguinho maravilhoso. Você vai anotar o primeiro bloco, aí você anota ali o que é que teve. Aí no final você vai ver, exatamente, vai ter um espelho ali na mão, você vai dizer, rapaz, isso me cheira, né? Não está muito... Será que é isso realmente que ele retratou o país o dia inteiro? Foi isso aqui? Realmente isso é o supra-sumo? O que ele quis dizer com isso? Você vai ver. A gente vai começar agora a trazer aí, não só a Globo, né, mas a Record e tudo mais. Vai tentar a gente descobrir os segredos, o que está além da pauta. E essa é a ideia também. Aí a gente vai além do JN, além do Jornal da Band, além do NETV, além do ABTV, ou seja, além do JPB aqui em João Pessoa, e, enfim, além da CNN junto com Cleiton Rocha, e por aí a gente vai, né?